Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Prefeitura do Rio apresenta a programação do Carnaval e quer tropas federais no reforço da segurança. Começa aqui em Brasília o seminário preparatório para o Fórum Mundial da Água. Os detalhes você acompanha com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando, claro, de poder, aí direcionado especificamente com o Carnaval. Vamos direto para a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, saber com Maurício de Almeida o anúncio que foi feito hoje pela Prefeitura, porque Carnaval no Rio de Janeiro realmente é um assunto que envolve várias instâncias de poder, né, Maurício? E desta vez com essa preocupação específica em relação à questão da segurança. Boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo, uma grande preocupação relacionada com a segurança. E o Carnaval no Rio de Janeiro já começa no próximo sábado, quando começam os desfiles do Carnaval. Esses desfiles de blocos nas ruas do Rio vão até o dia 18 de fevereiro. Ao todo serão 600 desfiles. 464 blocos foram credenciados pela Prefeitura e vão realizar esses desfiles. 6 milhões de folhões devem seguir os blocos pelas ruas do Rio de Janeiro, sendo 1.500.000 turistas que vão chegar na cidade. Com isso, a Prefeitura espera arrecadar 3 bilhões e 500 milhões de reais. Pela primeira vez, a Prefeitura do Rio vai contratar seguranças privados para atuar no Carnaval. E o prefeito Marcelo Crivella disse que também seria muito bom a ajuda federal seria muito boa. Agentes federais atuando também para garantir a segurança desses 6 milhões de folhões. Vamos ouvir um trechinho da entrevista do prefeito do Rio. Eu queria apenas fazer um apelo ao governo federal. A Olimpíada trouxe para o Rio de Janeiro 800 mil pessoas, o Carnaval trará 6 milhões talvez. Então, é preciso que nós todos possamos contar com as tropas federais antes, durante e depois, para que o nosso Carnaval e todas as pessoas que estejam na rua estejam garantidas, alegres, felizes de que o Rio de Janeiro estará completamente seguro. Segurança sempre é fundamental, ainda mais com 6 milhões de pessoas nas ruas brincando no Carnaval, segurança nunca é demais. Lembrando para vocês aí de Brasília que no dia 27 agora vai ter o Bloco da Imprensa aqui no Rio de Janeiro. Então está todo mundo convidado aí da redação da TV Brasil de Brasília, vem aqui para o Rio para participar do Bloco da Imprensa. Foca, gente, hein, Maurício? Só porque vocês têm Carnaval aí, muito bom, diga-se, né? Aí você fica provocando a gente aqui para ficar com vontade de brincar. No passado eu fui conhecer aí o Carnaval do Rio de Janeiro, vamos ver se esse ano eu consigo dar um pulinho por aí, mas não vai dar tempo para o Bloco da Imprensa, não. Agora, um outro assunto, não é assunto divertido, mas enfim, é aquele assunto que já virou quase que um bloco fixo aqui, saber em quantas ações, em quantos processos o ex-governador Sérgio Cabral é réu. Foram mais 3 aí agora, né, Maurício? Isso mesmo. Ontem à noite a Justiça Federal considerou Cabral réu em mais 3 processos. Ele e outras 8 pessoas. Agora Cabral é réu ao todo em 20 processos. Ele já foi condenado 4 vezes a 87 anos de prisão. As condenações de Cabral só vão aumentando, 20 vezes réu e quase todo dia assunto aqui no Corredores do Poder, né, Rosiane? Obrigada, Maurício de Almeida. A gente segue no noticiário e agora eu vou pedir contato com o pessoal da TV Brasil em São Paulo, mas hoje a Vanessa Casalino não está na redação, não. A Vanessa está em frente ao hospital, no local onde o presidente da República, Michel Temer, foi hoje para fazer alguns exames. Vanessa Casalino, boa noite. Conta pra gente, o presidente já deixou o hospital? Oi, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Michel Temer já deixou o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Ele chegou por volta de 3 da tarde. Um boletim médico foi divulgado às 5h30 da tarde, dizendo que o presidente está bem de saúde e já foi liberado. Ele veio passar por consultas de retorno em relação àqueles procedimentos cirúrgicos a que ele foi submetido no fim do ano passado, né? 2 vezes uma desobstrução da uretra e depois aquele procedimento de angioplastia para a colocação de estentes em 3 artérias
doenças coronárias. Agora, com essa liberação, a expectativa é de que o presidente possa retomar a agenda dele de viagens internacionais. Uma delas foi cancelada no fim do ano passado, que seria para o Sudeste Asiático, e agora, no fim do mês, ao Fórum Econômico Mundial, lá em Davos, na Suíça. A expectativa é de que com essa liberação médica, o presidente possa agora retomar essas viagens internacionais. Lembrando que vai ser a primeira vez desde 2014 que um presidente da República vai comparecer ao Fórum Econômico, porque desde então a gente vinha mandando apenas ministros de Estado. Há uma expectativa de que o presidente retorne para Brasília apenas amanhã, sexta-feira, Rosiane. Agora a gente segue para a redação da TV Brasil para conversar com Carolina Pimentel, da Agência Brasil, que tem informações sobre casos de raiva. Boa noite, Carolina. Boa noite, Vanessa. Bem, um adolescente de 14 anos que vive na cidade de Barcelos, no Amazonas, ele tem sido considerado o segundo sobrevivente de raiva humana no Brasil. Ele contraiu a doença depois de ter sofrido uma mordida de um morcego, está em recuperação desde o início de dezembro do ano passado, respondendo bem ao tratamento. O outro caso de sobrevivente à doença aqui no Brasil foi registrado em 2008 em Pernambuco. Agora, a cura desse adolescente depende da eliminação do vírus do organismo. A raiva humana é uma doença que atinge a parte neurológica. Então, por isso, o Ministério da Saúde informou que ainda não recebeu todos os relatórios neurológicos desse menino, desse adolescente, e por isso ainda não é possível saber se ele vai ter alguma sequela. Apesar da recuperação, Matheus Santos da Silva deve continuar internado por tempo indeterminado para um tratamento aí das complicações causadas pela raiva humana. 2 irmãos dele morreram depois de contrair raiva humana por mordida de morcegos em 2017. No restante do mundo, existem relatos de apenas mais 3 pacientes que conseguiram a cura. 2 nos Estados Unidos e 1 na Colômbia em 2008, mas esse paciente acabou morrendo depois de atingir a cura por outras doenças. A raiva humana é uma doença infecciosa, transmitida principalmente por meio da mordida de animais infectados, como cães, gatos ou morcegos. Os sintomas são mal-estar geral, febre, anorexia, náuseas, dor de garganta, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Você sempre sabe lá outros detalhes, você quer conferir tudo bem detalhadamente, checa lá, agenciabrasil.ebc.com.br, e você pode seguir também todos os veículos da EBC nas redes sociais, a TV Brasil, a Agência Brasil, e aqui também pode seguir a gente que apresenta o programa pelas redes sociais, mandar sugestões, mandar suas perguntas em relação aos temas que a gente aborda aqui o tempo inteiro. Agora a gente vai falar sobre água. Você vai ouvir a gente falando bastante sobre este assunto aqui, um tema que é de importância mundial e que realmente mobiliza autoridades, mobiliza o poder mundo afora. Você sabe que no mês de março, aqui em Brasília, vai haver o Fórum Mundial da Água. E começou hoje o seminário de preparação para este evento. Quem vai contar para a gente é a Soane Guerreiro. Olá, Rosiane, muito boa noite para você, boa noite a todos. Brasília cedia até amanhã o Seminário Internacional Águas pela Paz. Esse evento vai reunir líderes humanitários e também representantes do governo, da iniciativa privada e da sociedade civil para tentar lutar aí pela conservação e também pelo uso consciente da água. E aí quem está organizando esse evento é o movimento Awaken Love, que foi criado pelo líder humanitário e espiritual Siri Prembaba, que inclusive está participando de várias atividades, com parceria também da Unesco e também de entidades governamentais brasileiras. Vale lembrar que esse é um seminário preparatório para o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer também aqui em Brasília a partir de março. E a ideia aqui é que ao final desse evento eles possam produzir alguns projetos de longo prazo, justamente para pensar nessa escassez da água, para evitar que isso aconteça não só aqui no Brasil, como também em outras partes do mundo. Rosiane, com você. Obrigada. E olha, em relação ao Fórum Mundial da Água, que a gente já ressaltou, vai ser realizado aqui em Brasília em março, a TV Brasil vai ter toda uma programação especial em relação a esta cobertura. Serão várias informações ao longo do dia, no período da realização deste evento, e também várias transmissões ao vivo para que você confira
tudo que está sendo discutido em relação a essa questão da preservação da água no nosso planeta. A gente segue no noticiário, agora a gente vai conversar com Daniele Popov, na redação da TV Brasil aqui em Brasília, porque Dani acompanhou aí mais uma das agendas do ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral aqui da Presidência da República, ele que segue naquelas inaugurações e eventos pelo país, né, Dani, referentes ao programa Avançar. Desta vez foi referente à duplicação de um trecho de uma rodovia no Maranhão, e aí você conta para a gente, então, qual é a importância, inclusive, desta BR que teve um trecho duplicado. Dani, boa noite. Oi, Rosinha, boa noite para você, boa noite a todos. É a BR-153, a rodovia considerada principal do Maranhão, e esse trecho que foi duplicado era considerado um dos mais perigosos. O trecho fica entre Estiva e o município de Bacabeira. É o único acesso terrestre à capital do estado, São Luís, e deve alcançar 1,5 milhão de pessoas da região metropolitana da capital. Por meio de sua conta no Twitter, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, comentou a entrega da obra, que faz parte do programa Avançar do governo federal. Ele falou dos benefícios diretos à população. Moreira Franco comentou sobre o avanço do país após, segundo ele, o fim da recessão econômica e que o país está em plena retomada do crescimento. Durante a cerimônia de entrega da BR, Moreira falou sobre a conclusão das obras paralisadas. O presidente Michel Temer determinou que nós criássemos um programa exatamente para concluir obras paralisadas que pudessem ser entregues até o final do governo dele, que é 31 de dezembro deste ano. E temos em execução no programa Avançar mais de 7 mil obras. São mais de 100 bilhões de reais. No Maranhão, há outros trechos da BR-153 que estão sendo concluídos. Pelo programa Avançar, são 525 projetos com previsão de investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais este ano nas áreas de habitação, saneamento, saúde e tecnologia. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, você confere com a gente que o programa colocou quase 370 mil jovens no mercado de trabalho em 2017. A gente vai detalhar para você daqui a pouquinho. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Como eu prometi no bloco anterior, a gente abre agora falando sobre a geração de empregos para jovens, um programa que colocou quase 370 mil jovens aí nesse mercado de trabalho em 2017. Quem vai detalhar para a gente é a Carolina Pimentel. Bem, Rosiane, olha, segundo dados aí do Ministério do Trabalho, foram mais de 369 mil jovens que ingressaram no mercado de trabalho no ano passado pelo programa Aprendizagem Profissional. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse resultado preliminar de janeiro a novembro de 2017 segue o ritmo de contratações registrados em 2016, quando 386 mil jovens foram admitidos. Agora, esse número de 2017, no entanto, ele corresponde a pouco mais de 1/3 do potencial de vagas que poderiam ser destinadas para esta modalidade de contratação de aprendiz. O Ministério do Trabalho diz o seguinte, que ainda é um desafio convencer os empregadores sobre a vantagem de contratar um jovem de 14 a 24 anos. Os setores que mais contrataram aprendizes no ano passado foram o comércio e a indústria de transformação. Cerca de 60% das vagas ocupadas são de auxiliar de escritório e assistente administrativo, e os homens correspondem a pouco mais da metade dos contratados no ano passado. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os que mais contrataram aprendizes no ano passado. Rosiane.
Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, por falar em Ministério do Trabalho, vamos saber agora com Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, o que é que tem aí de novidades em relação àquele imbróglio que está em relação ao novo comando do Ministério do Trabalho, que, como você já conferiu com a gente aqui há alguns dias, né, esses noticiários nos últimos dias, a Justiça suspendeu aí a possibilidade de posse da deputada federal Cristiane Brasil no comando do Ministério do Trabalho. O que é que a gente atualiza de informação em relação a isso hoje? Mari, boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou novamente o recurso da deputada Cristiane Brasil para assumir, poder tomar posse, então, do Ministério do Trabalho. Ontem a gente falou aqui, né, chegamos a falar que ela tinha entrado com o recurso. À noite, então, um juiz substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, então, deu a decisão negando o recurso por considerar que não é urgente a decisão sobre essa questão. Então, na opinião do juiz, é possível aguardar uma decisão de mérito da Justiça Federal do Rio de Janeiro sobre esse caso. A Advocacia Geral da União ainda pode também mover um recurso no próprio Tribunal Regional Federal. A tendência é que ela procure explorar todas as possibilidades dentro do próprio TRF2 e depois, então, também pode acionar o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente lembra que o Poder Judiciário está em recesso, né? O Supremo Tribunal Federal está atuando aí em regime de plantão, com apenas a presidente Carmen Lúcia, então, agindo em casos de decisões urgentes. Então, por isso, o mais provável é que a gente veja aí exploradas todas as possibilidades, então, Rosiane, no TRF2, para depois, só depois, então, o governo tentar acionar o Supremo Tribunal Federal sobre essa questão. E aí a gente lembra que, em relação a este assunto, né, a gente reforça que teve aquela negociação com o PTB e que o partido mantém aí essa indicação do nome de Cristiane Brasil, em vez de uma nova sugestão de outro nome para esta vaga. E não há nenhum interesse aí em relação a bastidores políticos, não há nenhum interesse no Palácio do Planalto de gerar um atrito neste momento com o PTB, partido do ex-deputado Roberto Jefferson. Agora, um outro assunto, essa não é a única questão judicial para o governo decidir nos próximos dias. A outra questão é de hoje, uma decisão desta vez da Justiça lá em Pernambuco e diz respeito a uma medida provisória que incluía ali entre os termos a possibilidade de privatização da Eletrobras. Houve também uma decisão judicial impedindo esse ponto aí especificamente uma hoje. Uma liminar, né, Rosiane, suspendendo também os efeitos dessa medida provisória, uma liminar do juiz Carlos Kittner, da 6ª Vara Federal de Recife. O juiz considerou que não havia urgência que justificasse essa medida provisória que trata do processo de privatização da Eletrobras. Considerou que ela foi editada ali no final de 2017, quando o Congresso Nacional já estaria então entrando em recesso. Na opinião do juiz, seria indispensável a participação, a discussão desse tema no Congresso Nacional. A gente lembra que medida provisória tem efeito de lei imediato, daí porque o juiz considerou que é indispensável a participação do Congresso Nacional nesse debate. O Ministério de Minas e Energia, por meio de nota, disse que encaminhará, então, à Justiça uma defesa sobre a validade da medida provisória e rebateu os argumentos do juiz, afirmando que, na exposição de motivos ao Congresso Nacional, o governo deixou claro que não tinha intenção, com a medida provisória, de antecipar aí todo o processo de privatização da Eletrobras sem que os parlamentares pudessem participar desse debate. E aí, então, agora vamos aguardar para ver se ele liminar será mantido ou se o governo vai conseguir derrubar a liminar. Em relação ainda a este assunto, uma observação que de repente você pode se perguntar, mas por que essa decisão lá em Pernambuco? Porque, por exemplo, no caso de Cristiane Brasil, que foi uma ação lá na Justiça do Rio de Janeiro, ela é parlamentar da bancada do Rio de Janeiro. Hoje houve aquela mobilização lá, um recurso na Justiça lá. E por que Pernambuco agora especificamente nessa questão da Eletrobras? No caso de Pernambuco, existe uma mobilização política específica, aí mais uma vez bastidores para você entender como é que ocorrem esses fatos dentro do universo da política aqui em Brasília. O que é que ocorre? Existe uma mobilização política em Pernambuco em relação a esse tema, privatização no setor elétrico especificamente, porque fica em Pernambuco a Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, daquela região do São Francisco, do Rio, perdão, não é do Vale. Chesf é do Rio São Francisco. Então existe
um interesse específico da bancada e de políticos daquela região, porque decisões na área desse setor elétrico, no entendimento deles, poderia ter uma ação diretamente em relação a essa atuação da Chesf, mas isso são apenas as discussões que ocorrem no setor. Agora a gente volta a conversar com Carolina Pimentel, na Agência Brasil, porque ela tem informações para a gente em relação a reajuste de aposentadorias, Carol. Rosiane, olha, os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo vão ter um reajuste de 2,07%. A portaria com esse reajuste do Ministério da Fazenda deve ser publicada ainda hoje no Diário Oficial da União. Esse reajuste equivale à variação do INPC em 2017. Esse índice, inclusive, foi anunciado ontem pelo IBGE. Com o reajuste, o teto das aposentadorias e pensões da Previdência Social vai subir de R$ 5.531,31 para R$ 5.645,80. Quem recebe o benefício que equivale ao salário mínimo, o reajuste vai ser menor, de 1,81%. A gente continua falando de previdência, aposentadoria, porque é o seguinte, foram identificadas irregularidades em benefícios pagos pelo INSS que causaram aí um prejuízo de mais de 400 milhões de reais. A reportagem é de Daniele Soares. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União identificou irregularidades em quase 45 mil benefícios pagos pelo INSS, entre aposentadorias, auxílios e pensões. A fraude causa um prejuízo aos cofres públicos de 37 milhões de reais por mês e de 484 milhões em um ano. A CGU identificou o problema na folha de pagamento de março do ano passado. Do total de concessões irregulares, 13 mil já estão em situação de decadência e devem ser extintas, mas cerca de 30 mil ainda podem ser corrigidas e representam uma despesa anual de 336 milhões de reais. As maiores irregularidades foram encontradas nos acúmulos indevidos de auxílio-acidente e aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-acidente e 2 concessões de pensão por morte. O resultado da investigação foi enviado ao INSS com pedido de interrupção de pagamento desses benefícios e a devolução dos valores aos cofres públicos. A Controladoria também recomendou a melhoria nos sistemas de gestão de informações para identificar problemas e evitar novas irregularidades. A CGU também deu prazo até 30 de janeiro para que o Instituto apresente um plano de ação com as medidas que serão adotadas para solucionar as irregularidades. Bem, a Daniele Soares falou agora há pouco, de irregularidades em benefícios pagos pelo INSS. Foi identificado também problemas aí no cadastro de beneficiários do Bolsa Família. Mas quem tem mais informações vai falar sobre isso com a gente é Daniele Popov. Boa noite, Carol, boa noite, obrigada. Pois é, a nova metodologia utilizada para cruzamento de dados identificou indícios de inconsistência cadastral, ou seja, das informações, aquelas que são declaradas para a concessão do benefício. Os chamados batimentos serão mais frequentes, principalmente antes do pagamento do programa Bolsa Família. Nesse levantamento, especificamente, os pagamentos indevidos somam 1 bilhão e 300 milhões de reais. Foram identificadas mais de 2 milhões e meio de famílias que recebiam benefícios do programa Bolsa Família com indícios de inconsistência cadastral. Eu conversei por telefone com o coordenador-geral de auditoria da Controladoria Geral da União, João Gabriel Pereira, que citou como foi feita essa triagem. Vamos ouvir. Então, famílias que eventualmente tinham um vínculo empregatício ou alguma aposentadoria na família e que essa informação não havia sido corretamente declarada no momento do cadastro. Outras verificações também foram feitas, como propriedades de empresas, ou outros tipos de inconsistência, mas principalmente foi por renda e as apurações que se seguem, como bloqueio e cancelamento de benefícios, em função desses achados.
Bom, vale ressaltar que o fato de terem sido encontradas inconsistências não significa que a família será excluída do programa. Dos 2,5 milhões de benefícios, cerca de 500 mil famílias não teriam mais direito. 1,5 milhão precisam atualizar o cadastro para desbloquear o benefício. Outra informação é que o Bolsa Família pode ser acumulado com outros benefícios do governo, desde que não ultrapassem a renda por pessoa da família, limitada nas regras do programa, que varia aí de R$ 85 a R$ 170 e que não extrapole meio salário mínimo por pessoa. Rosiane, eu volto com você. E eu vou voltar a conversar contigo de novo, Popov, porque eu sei que você tem informações, aí várias informações que envolvem relações do Brasil com outros países, inclusive a decisão a respeito da validade da carteira de motorista dos italianos no Brasil e vice-versa. Isso mesmo, Rosiane. As carteiras de habilitação brasileiras serão reconhecidas oficialmente na Itália e vice-versa. O acordo foi assinado em Roma em 2016 e aprovado pelo Congresso Nacional em outubro do ano passado. O reconhecimento mútuo passa a vigorar neste sábado e vale para as carteiras de habilitação A e B, não provisórias e em vigor, emitidas por Brasil e Itália. Ainda nesse tema, começa a valer amanhã o visto eletrônico para turistas japoneses que desejam visitar o Brasil. O país asiático é o segundo beneficiado com a iniciativa, que faz parte de um conjunto de ações chamado Brasil Mais Turismo. O primeiro país foi a Austrália. Essas facilitações de viagens podem aumentar em até 25% o fluxo turístico entre os países, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. A expectativa é de que, no caso do Japão, 20 mil turistas japoneses venham para o Brasil. Ainda sobre turismo, o turismo mundial registrou um crescimento de 6% em 2017, de acordo com a Organização Mundial do Turismo. Para 2018, a previsão é um pouco menor, de 3% a 4% de aumento na chegada de turistas estrangeiros no mundo. Habitualmente, esses últimos meses do ano registram aumentos inferiores. No entanto, o forte crescimento se manteve até outubro passado, graças, sobretudo, a destinos da Europa Meridional, África do Norte e Oriente Médio, de acordo com a organização. As informações são da Agência F. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Com essas informações, a gente encerra o programa Nos Corredores do Poder por hoje. Boa noite a todos, boa noite, Mari. A gente te aguarda aqui amanhã. A gente te aguarda aqui amanhã.